Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar. Eh, Se vocês quiserem e puderem ficar desse lado aqui, facilita aí para visualização dos senhores, tá? Então, se vocês acharem melhor, né, eu pelo menos acho que é melhor vocês ficarem desse lado aqui, aproveitar que ainda tem cadeira, tá? Tá, vamos começar, tá? Vou passar aqui pelos principais tópicos, né, tentar, é uma horinha só que nós temos, 50 minutos na verdade, tentar passar pelos principais tópicos aqui do edital de vocês, tá? Eh, e o eu sempre gosto de começar dando dica, né, principalmente agora nessa reta final. Reta final, dia 18 já a prova de vocês, hoje é dia 10, né, falta uma semana, né, falta pouquíssimo tempo. Então, quem aprendeu, aprendeu, né. Basicamente isso. Não é momento de ficar martelando assunto novo, tá. É momento de fazer revisões e principalmente de fazer questões, muitas e muitas questões. O óbvio precisa ser dito, né, eh, no mercado tem, várias plataformas de questões, né, QC, TEC, Gran, que é 100% gratuito, então se você não tem recurso realmente, faz pelo menos questões no Gran, filtra pelo Gran que é 100% gratuito, tá. Então mas tem o QC e o TEC também. Dos 2 pagos, que são os mais conhecidos, sem sombra de dúvidas, o TEC é o melhor. Então se você tiver um recurso a mais e puder investir, é sensacional vocês terem essa plataforma de gestão, principalmente o TEC, que entrega diversas ferramentas para vocês estudarem, né. Vou apresentar rapidamente uma aqui para vocês, que é essa daqui, tá. É o guia o guia de questões do TEC, tá. Na mentoria que eu faço parte, né, a gente entrega esses guias, né, com os filtros bem detalhados, né, mas o TEC também tem o dele, tá. Eh eh, Modéstia à parte, né, eu faço com um pouco mais de carinho e zelo do que o TEC, mas isso aqui já é ótimo, é sensacional. Eu utilizei demais nas minhas aprovações, tá. Então esse guia aqui é o TEC fazendo o serviço por vocês, né. Ele filtrou já deixou lá os filtros bonitinhos de acordo com o edital de vocês. Então basta vocês salvarem esses cadernos e fazerem. Então aqui já tem, por exemplo, língua portuguesa, todos os tópicos do teu edital de língua portuguesa. Aí basta você salvar esse caderno e fazer várias e várias questões, sempre no modo aleatório, né. No modo aleatório, para vocês, ere verem, diversas, assuntos em uma só revisão, né. Então se você ficar passando normal, vai ficar somente no assunto. De modo aleatório você consegue, eh, simular mais ou menos como vai ser a prova de vocês, diversos assuntos de uma vez só, né. Então, aqui de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, tudo aqui detalhado para vocês, tá bom. Direito administrativo não é uma matéria, eh, que eu vou dar agora, né, mas não é uma matéria que é tão relevante assim para a prova de vocês, né. Ela, apesar dela vir tanto no conhecimentos básicos como no conhecimento específico, no conhecimento específico ela veio muito pequena, e aí os conhecimentos específicos têm um peso maior na prova de vocês, né. Como ela divide o conhecimento específico ali com, algumas, eh, matérias de mais peso, mais relevância, como, processo penal, processo civil, e etcétera, e administração, lógico, né. Então essas matérias que vocês devem dar enfoque nessa reta final, principalmente os processos, né, os processuais, processual civil, processual penal e a administração, que com toda certeza essas 3 matérias vão pegar ali, eh, 80% das questões ali dos específicos, tá bom? Então vamos lá, vou peguei aqui, vou mesclei um pouquinho os principais tópicos do conhecimentos básico e conhecimento específico, tá bom para vocês? Então vamos lá, meu nome é Pietro Lohan, vou falar ali sobre direito administrativo com vocês, tá? Aqui um pouquinho do edital de vocês, né?
É importante também que vocês deem uma lida ali desse edital, né, tentar ser aqui um pouquinho mãe de Ná, mas é bem importante que vocês saibam a Lei de Acesso à Informação e Lei de Proteção de Dados também, tá. Dê pelo menos uma lida na lei seca, é extremamente importante. Direito administrativo, diferente de direito constitucional, a gente não tem tantas, leis secas, né. Em constitucional, a base do estudo de constitucional é a leitura da lei seca. Direito administrativo é mais doutrinário, a gente tem essa carência, mas as bancas, quando têm a oportunidade de cobrar a lei seca, a literalidade, é uma questão certa, né, que não tem como anular se ela cobra a literalidade, se ela faz o copia e cola. Então é extremamente importante que vocês façam essa leitura da lei seca. É enjoado, é chato fazer a leitura de lei seca, mas é extremamente importante, porque as bancas fazem basicamente o copia e cola e troca uma palavrinha por outra, né. Então se a gente está habituado com aquela linguagem, com aquele padrão, eh, de escrita, a gente consegue facilmente identificar, as pegadinhas que a banca possa trazer, beleza? Então vamos falar sobre o primeiro tópico é ali sobre, os princípios da administração, né. Então trouxe aqui uma questãozinha para vocês, tá bom? Vamos lá. Diante de uma situação irregular decorrente da prática de atos pela própria administração pública brasileira, é possível a esta restaurar a legalidade quando for o caso, lançando mão do seu poder. Bom, então aqui basicamente na situação hipotética ele disse que a administração fez um ato irregular. Quando ele está falando em ato irregular, ele está falando ato que possui algum vício, um ato, ilegal. E quando ele apesar dele fazer isso, né, ele pode restaurar e corrigir esta legalidade, tá. E pergunta aqui qual foi o poder que ele utilizou, pra fazer essa restauração da legalidade, tá. Foi o poder de tutela? Expressão de limitação de seu poder discricionário e coronário do princípio da legalidade, tá. Aqui, tá, se ele tá falando de, eh, corrigir os seus próprios atos, ele não está falando do poder de tutela. O poder de tutela é mais um controle finalístico que tem entre a administração direta com a administração indireta. Então, quando eu tenho ali uma pessoa da administração direta fazendo controle sobre outra pessoa da administração indireta através do controle finalístico, nós estamos utilizando o poder de tutela. Aqui é a expressão, na verdade, do poder de autotutela. A autotutela que tem a ver com uma pessoa corrigindo os seus próprios atos, por isso que é autotutela, tá? Então, por isso que a letra A está errada. A letra B já traz ali o conceito de poder de tutela, que permite a revisão de ofício de seus atos para sanar a legalidade. E é exata a ilegalidade, é exatamente isso. Ele pode agir de ofício. O que significa agir de ofício? Significa que ele não precisa ser provocado, ninguém precisa, instigar, pedir ou mandar que ele faça aquela correção. Ela própria pode ir lá e ver: "Opa, fiz cagada, posso corrigir", beleza? Então por isso que o gabarito é a letra B, tá bom? Vamos para mais uma questão. Próxima questão diz sobre o princípio constitucional que impõe à administração pública direta e indireta a busca pela qualidade. É bom sempre a gente, destacar aquelas palavras-chaves, tá. Então, é a administração direta e indireta que está buscando qualidade e aperfeiçoamento na prestação de seus serviços, tá. Eh, Preservando os interesses que representa, por óbvio. E o princípio o princípio estabelecendo que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos, tá. Tem o direito de receber dos órgãos públicos o quê? De regra, informações de seus interesses particular ou interesse coletivo geral, que serão
prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Dizem respeito, respectivamente, a qual princípio, né. Então você teria que fazer a divisão aqui, né, seria são 2 princípios aqui tratados, o princípio um e o princípio 2, né. O princípio um ele fala ali sobre qualidade e aperfeiçoamento da prestação de serviço, né. Então, dos princípios expressos que nós temos, né, o nosso famoso LIMP, fica óbvio que ele está tratando ali do princípio da eficiência, tá, aonde busca essa qualidade, esse aperfeiçoamento. Então, ali a gente já chegaria no gabarito, né, só sabendo essa parte a gente já chegaria no gabarito. E o inverso também era o verdadeiro, então tem questões, tá, que a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa saber exatamente tudo. "Ah, Pietro, não lembro ali qualidade e aperfeiçoamento", vai para o próximo, sem se emocionar, sem porque muitas vezes a pessoa: "Ah, eu não sei esse primeiro aqui, eu vou chutar", e já chuta o primeiro ali, e já se perde na questão, já fica nervoso, então: "Não sei o primeiro, vou para o segundo", se o segundo ficou claro, só com o primeiro ou só com o segundo, você mataria essa questão, tá, sem precisar saber do resto, tá. Então o segundo trata-se, lógico, do princípio da, publicidade, tá, o nosso P, onde a administração ela é obrigada a divulgar, né, os seus atos, tá, por uma questão de informação à sociedade. Dele deriva a lei de acesso à informação, né, nossa famosa LAI, né, a Lei de Acesso à Informação. Dentro da Lei de Acesso à Informação, a gente estuda que, eh, que essa publicação de informações, ela deve ser, de um caráter ativo. A administração ela não precisa e não deve esperar você pedir informação para ela prestar. Ela própria, sem você nem sequer pedir, já tem que divulgar, já tem que fazer eh, essa prestação de conta com vocês, né. Vocês que estudam administração também nesse concurso, né, isso daí faz parte da accountability, né, accountability que nós estudamos lá dentro da administração, que é uma forma de prestação de conta para com a sociedade, tá bom. Então, eh é basicamente isso, e dentro da lei de acesso à informação a gente estuda também que, na verdade nada no direito, né, dificilmente nós temos algo absoluto. E o princípio da publicidade também é assim, tá. Não existe nada absoluta nem a prestação de informações. Então tem informações que elas são realmente sigilosas, né. Lá dentro das informações a gente tem algumas espécies de classificações das informações em reservado, secreto, ultra secreto, reservado 5 anos, secreto secreto quanto? 15 anos e ultra secreto 25 anos. Aonde tem número a gente precisa decorar, porque aonde tem número é onde a banca vai cobrar. Vai cobrar e trocar, vai dizer que, por exemplo, reservado é 10 anos, entendeu? Então ela vai fazer ali vai deixar tudo certo e mudar somente ali a numeração, tá bom? E dentro da lei, né, a gente sabe também que, por exemplo, informações que envolve segurança pública, segurança do estado, não deve ser publicada ou divulgada, pelo menos não enquanto ela for feita, né. Por exemplo, uma operação policial, ela está restringida ali de sigilo. Beleza, então vamos para mais uma questão, letra C, Brasil. Próximo, o princípio que norteia a gestão pública em que qualquer atividade pública deve ser dirigida a todos os cidadãos. As atividades públicas devem ser dirigidas a quem? A todos os cidadãos, sem determinação, sem determinação de pessoa, ou discriminação de qualquer natureza. E aí, qual é o princípio que está sendo envolvido aí? Da impessoalidade, né, letra A, aonde diz que a administração, ela deve ser impessoal na prática dos seus atos, tá. Da impessoalidade, a gente deriva
algumas outras vertentes, digamos assim. A impessoalidade, ela também pode ser entendida tanto, nesse caráter de tratar as pessoas de forma isonômica, equitativa, né, e só abrindo um parêntese, por exemplo, existe também as discriminações positivas, tá. A discriminação positivas não é um afronte de forma alguma ao princípio da impessoalidade, né. Por quê? Porque o as discriminações positivas, que são, por exemplo, políticas de cota, que se destinam a uma uma parcela da sociedade em maior vulnerabilidade social, ela na verdade está apenas tratando os desiguais na medida da sua desigualdade, tá. Então a gente tem que tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual, beleza? Mas dentro da impessoalidade, além desse caráter da administração para com a sociedade, como a administração deve tratar a sociedade, também diz, dentro da impessoalidade, como a administração ela deve se portar mais especificamente como o administrador deve se portar, né. E aqui vem a vedação da autopromoção pessoal. Eu gosto sempre de enfatizar isso, por quê? Porque as bancas gostam de dar uma historinha e fazer uma pegadinha clássica, que é a confusão entre, o princípio da impessoalidade com o princípio da publicidade. Ele vai dizer que o certo prefeito ou governador fez uma certa obra, e nessa obra ele se fez uma propaganda, e aí que vem o erro interpretativo da maioria, onde ele fala que nessa propaganda ele colocou diversas promoções pessoais a ele, né. Qual princípio está sendo violado? O princípio da publicidade, já que foi pela e ela ainda fala assim, né, a banca para pra confundir mesmo, já que foi por se a propaganda que está errada, que está equivocada, então feriu-se o princípio da publicidade. Faz sentido, é uma propaganda, publicidade e tá errada a propaganda, então é publicidade. Não, não é publicidade, é impessoalidade, tá. Apesar da publicidade também estar sendo ferida, mas a gente sempre tem o princípio que é principalmente ferido e o princípio que é subsidiariamente ferido, porque senão todos sempre feririam o princípio da legalidade, né. Então a gente sempre tem o principal, e aqui o principal é a impessoalidade. Da impessoalidade também deriva-se, né, a nossa súmula vinculante número 13. Quem sabe o que se trata a súmula vinculante número 13 do STF? É o quê? Isso aqui vocês têm que saber, nepotismo, nepotismo, tá. A súmula vinculante número 13 ela trata do nepotismo, tá, aonde, não se pode ter a administração ela não pode ser um quintal de casa, né. Eu não posso fazer da administração uma reunião de estado ser uma reunião familiar, né, então colocar meus parentes todos em ocupando o cargo de chefia de, direção, tá. A única exceção que nós temos ali, a súmula vinculante número 13, são os cargos políticos, tá. Cargos políticos, por exemplo, os cargos de secretarias, de ministérios, estes cargos políticos, eles não, estão abrangidos dentro da súmula vinculante número 13. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui do prefeitão, né, o doutor Furlan, ele pode colocar a doutora Raíssa, por exemplo, num como diretora de um hospital? Não, não pode. Agora, poderia colocar ela como secretária municipal da saúde? Sim, porque o secretário, ministro, são cargos políticos, e os cargos políticos eles não estão abrangidos aqui dentro da súmula vinculante número 13, tá. Eh, Desde que tenha capacidade técnica, né. E como eu disse, ela é doutora, ela é médica. Agora, se ele colocasse ela na Secretaria de Infraestrutura e Obras, não, né, também não poderia. Por quê? Porque ela não tem conhecimento técnico e, não é profissional da área, beleza? Então é basicamente isso aqui, uma revisão rápida sobre a impessoalidade, beleza? Próxima questão. Manuela foi irregularmente investida no cargo
público de analista do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, tendo nessa qualidade praticado inúmeros atos, ou seja, ela entrou de forma errada, de forma irregular, nomearam ela, ela foi lá e assumiu, tá. E ela praticou com isso vários atos administrativos. O tribunal, ao contestar o ocorrido, reconheceu a validade de todos os atos praticados por ela, sob o fundamento de que o os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Trata-se de aplicação específica do princípio. E aí, o que vocês acham? Qual o princípio? A Manuela, ela entrou erradamente na administração e, com isso, ela fez vários atos. Expediu um certidão, deu uma autorização, deu uma licença, deu isso, deu aquilo, fez vários processos, assinou parecer, deu, assinou parecer técnicos, enfim, fez vários atos. Depois descobriu-se que ela entrou de maneira equivocada. Tiraram ela do cargo, mas aqueles atos que ela fez continuou válido. Por quê? Porque quem faz os atos não é a mão, é a pessoa, né. Então, pela teoria do órgão, quem faz o ato é a pessoa. Então, ali trata-se aqui também do princípio da impessoalidade, né. Por quê? Porque não foi a fulaninha, não foi a Manuela que fez o ato, foi a administração. Porque os atos não foram praticados por ela, porque a administração é impessoal, beleza? Foi praticado pela administração, tá ok? Próximo. A administração pública é informada por diversos princípios, que são proposições fundamentais que condicionam todas as estruturas subsequentes. Nesse sentido, os prazos fixados para a administração possa rever os seus próprios atos, bem como a vedação à aplicação retroativa de novas interpretações da norma administrativa, são expressões da aplicação do princípio. Aqui ele está dizendo que a administração, ela tem um prazo para rever os seus próprios atos. Por exemplo, ela praticou um ato, ainda que o ato seja ilegal, mas aquele ato beneficiou, eh, uma parcela da sociedade, algumas pessoas. Daqui a 10, 20, 15, 30 anos, 100 anos, ela descobriu que fez: "Oh, fiz cagada lá 100 anos atrás", tá. E aí, ela pode anular esse ato, né. E essa é a primeira questão aí que ele colocou. A segunda, ela está dizendo que a administração, ela não pode, hoje, interpretar retroativa uma norma, ter uma nova interpretação e essa interpretação valer de modo retroativo. Então imagina que, eh, ela tinha uma certa interpretação e essa interpretação beneficiava também uma parcela da sociedade, né. E a partir de hoje, ela falou: "Cara, lendo aqui direito, eu vou começar a interpretar direito, interpretar diferente. Eu vou restringir mais esse acesso a esse direito. Eh, então todos aqueles que eu concedi o direito lá atrás, eles eh, vão ser prejudicados". E aí, o que vocês acham? Ela não pode fazer nem rever esses atos, depois do prazo legal estabelecido, né, que é o que nós chamamos de prazo prescricional, e ela também não pode, fazer essa nova interpretação retroativa. Tá, até aí tudo bem, mas por quê? Por que ela não pode fazer? Qual é o princípio que diz para ela que ela não pode fazer isso? Isso, exatamente, a segurança jurídica, tá. Porque senão a gente ficaria todo tempo com medo de, qualquer coisa mudar a interpretação, mudar a regra do jogo, né. Então tem ali um prazo, que é o que nós chamamos de prazo prescricional, onde a administração, ela deve anular os seus atos em determinado prazo. Depois desse prazo, infelizmente, a administração, ela ela que fique com os ônus, não as pessoas que já estão ali anos e anos participando, beleza? Então ali também é segurança jurídica, beleza? Aí eu trouxe aqui uma pequena revisão para vocês, tá? Eu enviei lá no grupo, tá? Os princípios, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? As vertentes da legalidade, né? Legalidade
em estrito senso e lato senso. A impessoalidade também, como é que vocês têm que ver a impessoalidade, tá. Eu vou passar aqui porque a gente tem muitas coisas para ver, tá. Eu acho que é a última vez que eu vejo vocês antes da prova, né, que já é domingo a prova. Então eu trouxe aqui muito mais do que eu vou conseguir falar hoje, tá. Mas aí, vai ser enviado no grupo, né, pela Kelly, eu já enviei para ela, e vai servir como base para vocês revisarem, para vocês, estudarem, fazer essa revisão final aí para vocês, tá bom? Então, princípios expressos, princípios implícitos, tá, beleza? Eh, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os poderes, né, poderes que nós temos, beleza? Que a administração tem, tá? No que tange aos poderes administrativos, considere as seguintes proposições, tá? A prerrogativa de que dispõe o executivo para ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação, corresponde ao poder disciplinar. E aí, certo ou errado? Errado, né, falso, porque isso aqui é uma expressão, fica claro ali que ele está tratando do poder hierárquico, né, tem uma estrutura ali de subordinação, então a administração está dando ordem, né, está dando uma ordem ao seu agente, tá, beleza? Então a primeira é falsa. Com isso a gente já corta, né, quase tudo, tá? Então ali só com isso aí você já tem 50% de chance de acertar, né. Ficou ali só entre 2, tá. Com isso daqui também eu já veria que é igual nessa parte. Então o que vai decidir é esse daqui. Então, automaticamente já sei que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, entendeu? Então isso daí, às vezes, te ganha agilidade, né. Eu preciso julgar? Não preciso julgar, tá, o resto. Por quê? Porque eu já eliminei a primeira e isso faz, lógico, né, abrindo parênteses, faz quando você tem certeza. Eu tenho certeza da primeira ou eu só falei: "Eu acho que é verdadeiro", ou "Eu acho que é falso". Se eu só falei: "Ah, não, eu acho que é falso", aí eu não faço nem isso daqui. Aí eu vou para o método clássico, né, e continuo ali a minha leitura. Mas eu tenho certeza desse? Se eu tiver certeza, né, eu já posso cortar aqui e já posso observar aqui nas alternativas ali as 2 outras próximas são iguais, né. Então o que vai decidir é a quarta, tá. Então a discricionalidade permite que o administrador público pratique o ato com liberdade na escolha de sua conveniência e oportunidade, conteúdo e forma, tá bom? Então é exatamente isso, tá. Então ela tá correta, e por isso que é a letra E. Nós temos 3 corretas e uma errada, beleza? Próxima, isso aqui tá. No que diz respeito aos poderes administrativos, considere a proposição abaixo. O poder disciplinar traduz-se, na possibilidade de a administração pública apurar e punir as infrações funcionais praticadas pelos agentes públicos. E agora, tá certo, tá errado? Certo, né, agora sim ele trouxe o conceito correto ali de poder disciplinar, tá. Algo que algumas questões cobram mais aprofundada é em relação a essa punição de servidor, né. A punição de servidor, ela diretamente está atrelada ao poder disciplinar, mas subsidiariamente também está envolvido o poder hierárquico. Então é correto a banca ela trazer que quando a administração pune o servidor, ela extrai de forma imediata, o poder disciplinar e de forma mediata o poder hierárquico, tá, porque o poder hierárquico também está nessa participa dessa punição de servidor. Agora em relação à punição de, particular não, né, de particular não tem essa relação funcional, essa relação hierárquica, tá. Então a primeira é verdadeira, né, com isso a gente já corta 3, tá. A gente já corta 3 e essa daqui eu não precisaria nem ler, tá. Então a gente já ganha ali também mais uma questão, beleza. O poder de deixa eu
O poder de polícia é aquele que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, direitos e atividades dos particulares, em benefício de quem? Do interesse coletivo. E aí, certo ou errado? Perfeita, né? Bem redondinha. Com isso, a gente já chega ao gabarito da nossa questão, precisando ler apenas 2 alternativas, né, sem precisar ler os outros. Mas vamos ler aqui: a distribuição e escalonamento das funções de órgãos públicos, bem como a ordenação e revisão da atuação dos agentes, são as características do poder regulamentar. E aí, certo ou errado? Errado, né, poder hierárquico aqui, tá? A faculdade conferida ao administrador de extrapolar os limites legais ou agir em desacordo com o ordenamento jurídico decorre do poder discricionário. E aí, o poder discricionário é tudo isso mesmo? Não, né? O poder discricionário ali não tem essa de extrapolar os limites legais, tá? Não tem essa de agir em desacordo, não dá superpoder ao administrador. Na verdade, dá uma pequeníssima margem de liberdade de escolha, né, em fazer uma dispensa de licitação ou fazer o processo licitatório completo. Mas de todo jeito ele vai ter que fazer, um trâmite, né, ou um ou outro. Ele não pode inventar um terceiro e fazer o terceiro fora dos limites legais. A própria lei é quem traz, os ditames, né, a essa esse limite que ele pode ou não, fazer, tá. Por exemplo, a suspensão de servidor público, né, ali de 0 a 90, por exemplo. De 0 a 90 dias. Então, o administrador, ele pode punir ali com 100 dias? Não, ali foge, extrapola o limite legal. Ele pode deixar de punir? Também não. Não pode nem deixar de punir, nem, punir, a mais, beleza? Então, continuando. Quanto às prerrogativas da administração pública, consum Quanto às prerrogativas da administração pública, consubstanciadas nos poderes da administrativo, considere as proposições abaixo, tá? O poder inerente ao chefe do poder executivo, no sentido de ditar normas complementares à lei, objetivando a sua fiel execução. E aí, qual é esse poder? Isso, exatamente isso, regulamentar. Algumas bancas, mas não é o caso da FCC, são raras as questões da FCC que trazem essa distinção. Algumas bancas fazem uma distinção entre o normativo, dizendo assim, que esse é o poder normativo, e o regulamentar está dentro aqui do normativo, né. O regulamentar é exclusivo do presidente da república, tá. Mas aqui é raro as bancas elas trazerem essa profundidade de distinção. A FCC, geralmente, ela não traz, ela trata-se como regulamentar e normativo sendo equivalentes. E ela nem trouxe aqui, dentro das alternativas, eh, alguma que pudesse nos confundir, né. Então ali a gente já consegue chegar na alternativa correta, que é a letra B, tá? Mas vamos ler. O poder de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever atuações de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre seus servidores do quadro pessoal. E aí, qual é? Hierárquico, né? Isso aqui, se você não soubesse essa parte aqui de cima, puxa, não tô lembrando ali o que que tem o chefe do poder executivo, qual é o poder que ele faz, eu não só ali, sabendo ali também que a segunda é o hierárquico, que é bem mais simples, né, bem tranquilo ali, ele te dá várias dicas, né, rever a atuação dos seus próprios agentes, subordinação e etcétera, você já mataria a questão, tá. Então, não se desesperem quando você vê uma questão que você não sabe, tá. É normal, a gente não sabe de tudo, tá. Mas a gente tem que ter o jogo de cintura e buscar, acertar a questão mesmo sem saber, beleza? Sem saber por completo, né.
Quanto aos poderes da administração pública, considere: o poder discricionário do administrador público é autônomo, na medida em que implica liberdade absoluta de sua atuação, sendo, segundo critérios pessoais de conveniência e oportunidade. E aí, o que vocês acham? Está certo ou está errado? A discricionariedade é isso? É uma liberdade absoluta. A FCC ela costuma ser assim, tá, ela coloca palavras fortes pra te não ter dúvida. Ela coloca lá: liberdade absoluta. Discricionariedade é isso, uma liberdade absoluta. E ela, não satisfeita, ela falou assim: critérios pessoais ali pra você realmente falar: "Cara, se ele passou batido aqui, aqui ele não passa batido, não tem como", tá. Então ali a FCC, eu particularmente gosto muito da FCC, por mim ela faria todos os concursos do Brasil, né, eu acho ela uma banca bem honesta, justamente porque ela tem a tendência de deixar as questões bem redondinhas, pra não dando margem para recurso, né, diferente da FGV, que ela é horrível, ela coloca nossa, cada questão dela dá para ter umas 3 corretas, né, beleza? Então vamos para o próximo. Já sei que a primeira tá errada, né, corto, fiquei entre 2 de novo, mesmo macete, ó. Você só precisaria julgar agora o último, né. Você julgou o primeiro e vai ler o último, tá? Com isso você já chega na resposta, tá? Os poderes conferidos pela lei à administração pública são enunciados facultativos, colocados à disposição do são colocados à disposição do administrador público para nortear a administração pública. E aí, será que os princípios da administração é facultativo? É facultativo ele ser impessoal? É facultativo ele ser legal? É moral? É facultativo ele publicar seus atos? É facultativo ele ser eficiente? Não, né? É, ele é obrigado a fazer. É uma obrigação legal, tá. Então ali, corto mais uma e já chegamos no na questão certa, tá bom. Na questão certa, sem ler, sem saber os certos, né, porque a gente só encontrou errado. A gente encontrou 2 errados e já sabe quais qual é a questão certa, tá. Então, essa expertise que eu desejo que vocês tenham. Mas como é que vocês vão adquirir isso? Vendo o professor resolver? Não, jamais. Praticando, entendeu? É só com a prática. Quanto mais questões vocês resolvem, mais próximo vocês estão da aprovação de vocês. Não tem, encurtador de caminho. Quanto mais questões vocês resolvem, é questões que vão fazer você ser aprovado, tá. E no início a gente pensa que é um absurdo a quantidade de questões que a gente propõe a resolver, mas quando a gente vai resolvendo fracionado, 10 questões aqui, 10 questões ali, 20 ali, 30 ali, quando você vê, facilmente, eu digo isso, realmente não só por experiência própria, pessoal, mas por diversos alunos, vocês fazem 150, 200 questões por dia. Tá? Por dia. Essa é uma meta diária de questões que devem ser 150 a 200 questões por dia, tá? 1.000 por semana, tá? E a reta final, vocês estão ali um mês, uma semana da prova de vocês, né, dia 18, tá? Então, como eu disse, quem aprendeu, aprendeu, não é mais momento para você ficar lendo, relendo material. O que que eu faria no lugar de vocês? Já que já tá terminando a aula, né, vou terminar falando aqui, mais batendo papo com vocês, já que o material vai ficar ali à disposição para vocês verem, tá. Tem aqui, eu trouxe bastante coisa aqui, eu acho que são quase 100 páginas, beleza. Mas, é importante esse bate-papo para que a gente tem que depositar as nossas energias no lugar certo, tá. Eh, quem passa não é o mais inteligente, não é o mais, muitas vezes não é nem mais o mais esforçado, mas a gente precisa estudar com inteligência, né. Eu fiquei em primeiro lugar em vários concursos, fiquei em primeiro lugar. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, em nenhum deles, nenhum, eu era o mais inteligente, nenhum, nenhum.
mas eu era o que acertou mais questões em prova. E é isso que a banca quer, é isso que o concurso pede, tá. Por quê? Essas estratégias aqui, esse bizu, né, essas besteirinhas aqui que é uma questão a mais, uma questão a menos, que vai te trazendo em outro patamar, tá. Então se eu fosse vocês nessa reta final, o que que eu faria, né, pegaria o guia do TEC, resolveria ali, deixa eu ver aqui quantas matérias tem ali para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facilmente dá para vocês resolverem ali, eh, das básicas vocês resolvem 10 questões de cada guia por dia, e das específicas 20. Tranquilo, vocês batem ali aproximadamente 200 questões por dia, tá. 4 horas de resolução, ou mais, tá. Vocês conseguem bater isso e uma redação por dia. Tá? Uma redação por dia até o dia da prova de vocês. Tentem estruturar modelos já prévios, modelos prontos por temática, né? É Ministério Público, criança, idoso, meio ambiente, tá? Criança, idoso, meio ambiente, mulher, índio, tá? Então são temáticas importantes que vocês podem estruturar, modelos prévios de redação, com alguns, que eu posso falar? Autores, alguns, eh, como é que se chama? Eh ter repertório, né, repertório ali que case, né. O melhor repertório sempre vai ser, né, a Constituição Federal e principalmente ali vocês saberem, e vocês sabem, as competências do Ministério Público, o artigo que trata do Ministério Público, dizendo lá no artigo tal da Constituição Federal, é competência do Ministério Público, fazer isso, isso e isso em relação ao tema a ajudar na resolução desta problemática e assim vocês seguem na redação de vocês, tá. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ia dar bem menos, né, do que 200 questões, ia dar ali, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí 60, 70, 80, 90, 100, 100. 110, 120, 120, 130 e 140. 140 questões ali todos os dias, tá. Vocês já estudaram a matéria, né, e dificilmente o que vocês vão ler agora, vocês vão conseguir reter ao ponto de acertar a questão na prova, tá. Então, agora é reta final é resolver questões, resolver, resolver, resolver e redação, né, que não adianta nada, e isso daí eu digo por experiência própria, tá, também. Não adianta nada ser um craque nas na objetiva e reprovar na discursiva. Não tem nada mais dolorido do que isso, porque você tá lá bem classificado e eu digo por experiência própria, eu e meu amigo aqui, ó, no DALAP ela só já deu meu horário, mas só vou finalizar essa história e já a gente já encerra. Eh, no concurso da LAP eu fiz para nível médio e nível superior, né. Mas como eu já era concursado, o meu foco maior era nível superior, então eu estava estudando para nível superior. E tinha uma peculiaridade nesse concurso, em que as provas de nível médio, no mesmo dia, era a prova discursiva e a objetiva, como é o de vocês. Já do nível superior, por ser uma prova mais robusta, primeiro a gente faria a prova a objetiva, depois, somente os classificados iriam fazer a discursiva. Então teria alguns meses. Então qual foi a minha estratégia? A gente tem que jogar com a regra do jogo debaixo do braço, né. Eu vou me matar estudando só para objetiva, nesse primeiro momento, e depois eu foco na discursiva. Não era meu foco nível médio, mas eu fiz também para o nível médio. Cara, na prova do nível médio, eu não treinei discursiva, né. Na prova do nível médio, eu na do nível superior eu tinha ficado em quinto lugar, só objetiva. Na do nível médio, eu e o meu amigo, ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo, né. Aí, nós 2 também a mesma estratégia, não estudamos para discursiva. Nós 2
de primeiro e segundo. O primeiro e o segundo passaram para 23º e 25º, né. Ou seja, a gente ali de possíveis, que seriam chamados, a gente não seria de forma alguma chamado, já que eu acho que chamaram 5 apenas aqui para nível médio daquele cargo. Já de nível superior, né, que eu tive já depois para estudar, eu estava em quinto e consegui ir para, segundo lugar, né. O outro meu amigo também que estava empatado comigo em quinto, ele foi para primeiro, então ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E a Vanessa, minha esposa, ela estava, eu acho que era em 40º lugar, né, 40º lugar, e isso na objetiva. Depois da objetiva com a discursiva, mas ela fechou a discursiva, né, tirou 10 e 10, que eram 2 provas discursivas, ela fechou as 2, ela passou de 40 e pouco para quinto, tá. Então a discursiva ela tem um poder muito forte mesmo, tá. Então, estudem para discursiva, ainda dá tempo, uma redação por dia no mínimo, tá. Eu fazia 2. Como eu estudava só para estava estudando só para cá, né, eu estudava fazia 2, 3 por dia, tá. Então é plenamente possível, beleza? Então era isso. Meus amigos, então vamos lá, tá? A banca de vocês, como vocês já sabem, é a banca FCC. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Almeida, sou servidor da casa e a gente vai passar para vocês um pouco do conhecimento de direito constitucional. Esse conteúdo, repartição de competência, na verdade, é a organização política e administrativa do Estado, tá? Quando se fala em banca FGV, FCC e CESP, é um tema queridinho. Toda prova, toda prova, vem ao menos uma questão de política ou de organização política e administrativa do Estado, tá? Nós tivemos aí CFO-PM caiu, CFO-BM caiu, Tribunal de Justiça caiu, MPU caiu, TRF caiu, não é isso? O que mais caiu? Lágrimas, né? Lágrimas caíram porque vocês erraram a questão, mas vocês não vão errar mais a questão. Não vão errar mais a questão. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, nesse conteúdo aí, tá, meus amigos? Não confunda o artigo 18 que fala da organização político-administrativa com o artigo 1º, né, professor? Não confunda. O artigo 1º da Constituição, ele fala que a República Federativa do Brasil será formada pela união indissolúvel. É o princípio da indissolubilidade, não é isso? O que diz o princípio da indissolubilidade? Por mais que você tenha vontade de não pertencer mais à República, você não pode deixar de fazer parte da República. Ou seja, você não pode se separar da República. É igual casamento, já reparou que é igual casamento? Na República Brasileira você pode criar novos estados, você vai ver o artigo 18. Na República Brasileira você pode fazer fusão de estados e municípios, não é isso? Na República Brasileira você pode fazer desmembramento de estados e municípios. Na República Brasileira você pode fazer divisão de estados e municípios. Mas você não pode deixar de fazer parte da República Brasileira. Ou seja, eu não quero mais, eu vou me separar de forma definitiva. A República não aceita. É o princípio da indissolubilidade ou o princípio da não secessão. É igual casamento, pô. No teu casamento tu não pode fazer fusão com alguém? Chama a tua gata, ô gata, trouxe uma pessoa pra morar com a gente aqui, vamos fazer uma fusão de relação, não pode? Pode, não pode? Pode. Tu não pode desmembrar a tua relação? Olha, segunda, quarta e sexta contigo, terça, quinta e sábado com ela. Não é isso? Na tua relação tu pode dividir. Aí tu vai dividir, não é isso? O carro fica comigo e a casa fica contigo, não é isso? Repara que na relação é a mesma coisa com a organização da república. O que tu não pode é separar. Se tu se separar, aí tu vai FDC, né, não posso falar que não cortar, né. Se tu te separar, tu vai te lascar. Não é verdade? É assim a mesma coisa na república. E se você permanecer com esse pensamento de querer se separar da república, pensamento de querer se separar da república, a república pode invocar o artigo 34 e fazer a intervenção federal nesse estado que tem essa mania de falar: "Não quero mais fazer parte do Brasil". Rio Grande do Sul tem esse costume, não é isso? Paraná,
A moda agora é Santa Catarina falar, né? Não, aqui só entra Santa Catarinense. Não quero nem nortista, nem nordestino, né? Povo feio. Obrigado. Eu sei disso, não precisa falar, né? Né? São meio bonita, né? Mas o Brasil é formado, político e organizacionalmente falando, por 4 entes. Isso diferencia do artigo 1º. O artigo 1º, como eu falto falar para os senhores, são entes federados. Pergunto aos senhores, qual é a formação do Estado brasileiro? Qual é a formação do Estado brasileiro? Federação, não é isso? Ou o princípio federativo. Está escrito no artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa, né? Porque são estados federados que compõem a República. Estado do Amapá, Estado do Pará, Estado do Ceará. São estados que compõem a República. Não é isso? Beleza. Dito isto, nós chamamos de entes federados. E a formação de Estado, olha só o que eu estou dizendo para os senhores. A formação de Estado, eu não falei o artigo 18, isso é só o artigo 1º. A formação de Estado, que compõe-se de entes federados, fará um movimento, mano. Um movimento sexy. Um movimento sensual, né? Fará um movimento centrífugo. O que é um movimento centrífugo? A aula de física agora, né? É um movimento que vai o quê? De dentro para... Vocês nunca lavaram roupa? Ah, Jonathan, eu lavo roupa na máquina, mas é na máquina mesmo, que você lava na mão. Paga mistério pra mim, uma hora dessa, lavava roupa na mão? Não, né? Na escova, né? Não, bate na pedra, né? Quando você tem na máquina, tem uma função chamada centrífuga, o que acontece? Vai centrifugar, não é isso? Se não tivesse a parede da máquina, para onde essas roupas iriam? Se espalhar, não é isso? É esse que é o movimento de formação do Estado, não é o artigo 18. Por isso que eu estou fazendo essa diferença. Mas tem fundamental importância, por quê? Porque a República Brasileira pode aumentar. Quantos estados nós temos hoje? Mais o DF, não é isso? Quantas unidades federativas nós temos? Se estados eu tenho 26, mais o DF, quantas unidades federativas nós temos? 27, né, parceiro? Nós temos 27 unidades federativas. Quando você for preencher seu crediário com seu primeiro salário de analista do MP, técnico do MP, você vai ao comércio e ia preencher um crediário, né? Quando você preencher um crediário, você vai preencher uma sigla chamada UF, chamada Unidade de Frequência. Não, né? Unidade Federativa, pô. Aí você vai colocar P, AM, PA, não é isso? DF. Então são 27 unidades federativas. Pergunta aos senhores, eu posso aumentar essa quantidade de unidades federativas? Posso. Porque a formação de Estado é uma formação centrífuga, tendente ao quê? A expandir. Antes de 88 não tinha Amapá, não tinha Acre, não tinha Tocantins, não tinha Roraima, não é verdade? Então a República ela pode aumentar. Grava essa parte. Formação de Estado, movimento centrífugo. Beleza. Dito isto, a formação de Estado, só ressaltando, pacto o quê? Federativo? Não. Formação de Estado são entes federados com princípio federativo. Compõe-se de quê? De estados, municípios e DF. Na República você tem um estado, dentro desse estado você tem municípios e tem um pontinho bem aqui no meio do mapa que chama DF. Em 3 elementos, não é isso? Beleza. Dito o artigo 1º, a gente vai para o artigo 18, que fala da organização política. Se lá no artigo 1º eu tenho entes federados, aqui eu tenho entes organizacionais. Entes federados formarão a república que possuirá soberania. Olha lá, o artigo 1º são entes federados que formarão a república brasileira que possuirá soberania. Aqui eu tenho entes organizacionais que formarão a estrutura organizacional, política e administrativa da república. Vai fazer a gestão da república. E quando eu falo gestão da república, aí eu tenho que de 4 elementos. Eu tenho a gestão da república na União, eu tenho gestão da república no estado, eu tenho gestão da república no município e eu tenho gestão da república no DF. Aí que surge o princípio do pacto federativo. E o princípio do pacto federativo diz o seguinte, que ninguém manda em ninguém.
União manda na sua casa, Estado manda na sua casa, município manda na sua casa, ninguém manda em ninguém. A União não pode chegar aqui e falar: "Eu agora vou assumir a parada", não. O que diz o artigo 18? Ninguém tá com o som em mão, né, estão com o quê? Com a Playboy na mão, né? O artigo 18 diz o seguinte: "A República Federativa do Brasil será formada político e administrativamente pelo quê? União, estados, DF e municípios". E a última palavra que diz o quê? Todos autônomos. Eles não são independentes e harmônicos igual aos poderes. Eles são o quê? Autônomos, né, professor? Cada um tem a sua responsabilidade. A União tem seu orçamento, o Estado tem seu orçamento, o município tem seu orçamento, não é isso? A União tem o seu poder legislativo. Quem é o poder legislativo da União? Congresso Nacional, né? É um poder legislativo bicameral, não é isso? Quem é o poder legislativo do Estado do Amapá? A Assembleia. Quem é o poder legislativo da Câmara de Macapá? Câmara Municipal. Consigo compreender? Existe uma estrutura organizacional para cada um. Por isso que são entes organizacionais. E eles serão não, eles são autônomos, não é independente. A banca vai colocar independente, a banca vai colocar harmônicos. Não, eles são o quê? Autônomos, cada um no seu quadrado. Ninguém manda em ninguém, pô. Beleza? E eu disse para vocês que o movimento lá na formação de Estado é um movimento que centrífugo, não foi? Movimento de fora para dentro, né? Fora para dentro. Qual é o movimento na formação organizacional? É um movimento centrípeto, é um movimento contrário, é um movimento de fora para dentro. Por que diz isso? A gente vai ver no artigo 24, parágrafo 1º, que a Constituição estabeleceu uma regra dizendo o seguinte: a maior competência ou o número maior de competências se direcionar ou irá se direcionar para a União. A União é quem detém o maior número de competências ou o maior número de responsabilidades. Mas isso não dá o direito dela a ser superior ao Estado, ou superior ao município, ou muito menos superior ao DF. Porque o movimento é centrípeto. Um próprio texto constitucional disse: olha, a União vai concentrar o maior número de competências. Por isso que a União é quem dita regras gerais. Quem dita a regra do jogo, o Estado brasileiro, é a União. E vocês vão ver aí na distribuição de competências. Então, olha lá. Artigo 1º, entes federados. Um movimento começa com centro, termina com fogo, que é centrífugo, né? E qual o movimento na formação organizacional? Começa com centro, termina pito, né? Centrípeto. Safo? Um é de fora, um é de dentro para fora, e o outro, que é esse, é de fora para dentro. Beleza. Bom, a gente tá falando isso porque cai em prova e já caiu em prova, tá? Dito isto, o texto constitucional colocou de forma autônoma 4 elementos: Estados, União, Estados, DF e municípios. Cada um com a sua respectiva competência. Safo? Pouco cai em prova a questão. Não vou ter que falar, senão vai que ele cai na prova e vai falar: "Ah, eu fui lá para a Assembleia, o cara não caiu a questão e nem disse lá, né?". Eu não posso criar novos estados? Posso criar novos municípios? Pode, é um movimento centrífugo, né? Tendente a aumentar. Só que tem uma regra. Lá no artigo 18 tem uma regra. Eu posso criar, fazer fusão, desmembrar, incorporar, dividir estados e municípios. É uma regra. Posso fazer isso. O que eu não posso, uma coisa. O que é que eu não posso? É separar esse território do Estado brasileiro. Eu não posso dizer: olha, tu não faz mais parte. Jamais isso será admitido. Princípio da indissolubilidade. Mas para eu criar, fazer fusão, desmembrar, pode. Tem uma regra lá no artigo 18. E essa regra diz o seguinte: estados e municípios. Para você criar, para você fazer fusão, desmembramento, incorporação, divisão de estados, você vai precisar de 2 requisitos. Quais requisitos? Uma lei complementar federal, olha lá, lei complementar, não é lei.
Se a Constituição quiser que vocês, ou que se ela quiser de vocês uma coisa específica, ela vai dizer: "Pô, eu quero isso". Agora, se ela não quiser, ela vai colocar de maneira geral. Se vier apenas escrito lei na Constituição, entenda-se ali que é lei ordinária, é um dispositivo ordinário. Agora, se ela quiser algo diferente de lei ordinária, ela vai dizer: aprova-se em 2/3, aprova-se em 3/5, ou lei complementar. Lei complementar é diferente de lei ordinária, passa pelo rito de aprovação. Então, se ela quiser lei complementar, é lei complementar. Se a banca colocar para criar um novo estado precisa de lei, tá certo? Não, é lei complementar. E além da lei complementar, eu preciso consultar a região envolvida. E ela vai consultar através de quê? Plebiscito é uma consulta antes de acontecer, correto? Porque se for depois, não é plebiscito, é referendo. Então, antes de construir, de fazer aquilo, eu consulto o povo. Então, de forma plebiscitária, através de uma lei complementar, eu consulto o povo. Se pode ou não pode construir um Estado, criar um Estado, desmembrar um Estado. Estamos entendidos? Do outro lado, eu tenho o município. Também pode fazer uma criação de município, fusão de município, desmembramento, incorporação, divisão de município. É a mesma coisa. Eu vou precisar consultar o povo, a região envolvida, né? Os municípios envolvidos. Diga. No Pará. Isso. Aconteceu. Foi consultado, só que não foi aprovado. Tá? E quando dividiu, o Pará ia ficar com Belém, ia morrer Belém, né? Porque o que é Belém? Só recebe o royalties, né, do sul e sudeste. Do sul, sudeste não, do sudeste e do sul, da outra parte lá do mais pra baixo, né, que é quase sul. Ia ficar Pará, Tapajós e Carajás, né, Carajás e Tapajós. Mas ele não passou, né, não passou. Porque teve a consulta plebiscitária e o povo decidiu por não, então acabou. Se o povo decidiu, acabou. E os municípios são a mesma coisa. Vou consultar as regiões envolvidas, os municípios envolvidos. Não tinha uma lei complementar no estado? Para o município vai ter que ter uma lei estadual. Só que essa lei estadual, ela vai ter que estar dentro do prazo estabelecido numa lei complementar federal. É como se a lei complementar federal dissesse o seguinte: olha, está aberta a temporada de criar municípios, já é aquela correria para criar. Vocês têm 30 dias. Você pode fazer tudo dentro do prazo estabelecido na lei complementar federal. E aí tem mais um requisito: estudo de viabilidade. Correto? Estados: plebiscito, lei complementar federal. Município: plebiscito, lei estadual, dentro do prazo da lei complementar federal. E o que, parceiro? Estudo de viabilidade. Safo? Para vocês não dizerem depois na prova lá, né? Não, caiu e ele não falou. Beleza. Olha só. Pergunta aos senhores. Logo no início eu falei assim: olha, a República Federativa Brasileira é a única que possui soberania. Certo ou errado? Certo ou errado? Estados possuem soberania? Estados possuem soberania? Ah, eu gosto assim, que todo mundo, né, fala um pouquinho sim, um pouquinho não, uns ficam só conclusão, né, isso que é bacana. A gente vê isso aí, né, quando pega o rating da questão, porra, tá bem dividida essa questão é ela que separa a sua aprovação, pô. E vocês nunca vão mais errar, você só vai ver onde? Aqui, na aulão do futuro servidor, não é isso? Amém? Só quem tá aqui vai acertar. A República Federativa Brasileira é a única que possui soberania, isso é fato. Nós dissemos isso. Não é isso? Quando o Estado se relaciona com a Guiana Francesa, o governador sai daqui e se relaciona com a Guiana, ele vai estar representando quem? Os interesses da República. Ele vai com soberania, mas não é o governo do Estado. É o governador representando o Estado brasileiro com os interesses do Amapá. Isso é soberania. Não confunda com governo soberano. É outra parada. Governo soberano é um dos elementos. Vocês acabaram de ter aula administrativa. Governo soberano é um dos elementos de formação do Estado. Quais são os elementos de formação do Estado? Exatamente. Vocês são o quê? Bicho ou povo? O povo, né? Vocês flutuam ou vocês pisam em terra? Estou pisando na terra aqui, né? Então olha lá. Elemento primeiro, povo. Segundo, esse povo vai ter que morar em um lugar, num território. E esse povo, se não tiver um comandante, fica um povo desordeiro, não é isso? Então ele vai escolher
um governante. E esse governante, se ele for eleito, conforme artigo 1º, parágrafo único, a decisão do povo é decisão opa, olha aí, ó. Se é uma decisão soberana que escolheu um cara, se esse cara foi escolhido de forma eleita, democraticamente, esse cara é um quê? Um governante soberano. Então é um governo soberano, um território e um povo. Não confunda, Estado não tem soberania. Estado tem governo soberano como um dos elementos de formação do Estado. Safo? Pergunto aos senhores, território federal é Estado? Não, né? Território federal tem governo soberano? Se tu fala pra mim que não é Estado, como é que tu fala pra mim que tem governo soberano? O território tem governador, mas não tem governo soberano, porque o governador é escolhido, não é eleito. É escolhido por quem? Pelo presidente da república. Por quê? Porque o território não é Estado, o território é uma autarquia da União. Uma autarquia federal, quem escolhe o presidente da autarquia federal? O presidente da república, pô. E essa escolha vai ser arguida, sabatinada pelo Senado Federal, pô. Se eu não escolhi o presidente, eu não fui lá, não coloquei meu dedo para escolher esse presidente, se ele foi indicado, não é soberania, pô. Não é decisão do povo, é decisão tua. Então tu empurrou para mim, então não é. Por isso que território não é Estado. Sabe? Por isso que ele não entra aqui, ó. Só tem União, Estados, DF e municípios. Safo aí? Estamos entendidos? Beleza, agora a gente vai começar a brincadeira. Artigo 21 ao artigo 30. Competências. Eu tenho competências chamadas competências exclusivas, eu tenho competências chamadas competências privativas, competências comuns, competências concorrentes, competências suplementares e competências residuais. Algumas delas estão com nome no texto e outras não estão com nome no texto constitucional. Coloquei uma breve observação aqui, mas eu vou passar para cá, para essa outra logo. Coloquei aqui a forma de identificar o artigo com a sua respectiva competência. Se você ler o artigo 21, vai estar escrito o seguinte: compete à União. Não é isso que está lá? Compete à União, 2 pontos. Né, colega? Compete à União, 2 pontos. Só compete a quem? À União. Então, estados e DF e municípios não têm competência exclusiva. Beleza. Mas, Jonathan, não está escrito exclusiva. Porque doutrinariamente colocaram exclusivo, porque só está com a União. Se só tu tem essa possibilidade, tu se torna o quê? Exclusivo. Então, o artigo 21 é competência exclusiva. Beleza. Aí logo abaixo tem o artigo 22. O artigo 22 ele fala compete privativamente à União. Aí ele já colocou o termo privativo, não já colocou? Só que ele coloca uma palavrinha ao fim. Qual é a palavra? Legislar. Essa palavra legislar tem no artigo 21? Não, né? Grava isso aí. E isso vai ser fundamental para tu acertar essas questões. A gente vai passar umas observações. O que eu falo para os senhores? Resolvam questões. Não foi isso que eu falei? Só assim tu vai conseguir identificar como é que as bancas vão trazendo as questões. E aí o concurseiro ele é meio lesado, né? É meio peidado. O concurseiro é aquele cara igual, já viu o John Nash, uma mente brilhante, né? Ele olha para o negócio e ele começa a imaginar como é que ele pode tirar dali um proveito. Concurseiro é assim, vai chegar um momento que vocês vão estar assim, né? Eu falei, esse cara tá em transe, né? Não, tu tá raciocinando uma forma de fazer você lembrar na prova. E é isso que a gente vai colocar para os senhores. Não quero que vocês se tornem doutores de direito, eu quero que vocês acertem a questão. E se você pegar essas observações que a gente vai colocar aqui, olha lá, muito dificilmente vocês vão errar a questão, né, parceiro? Muito dificilmente. É porque são informações de concurseiro para concurseiro. Mas vamos lá. Reparou que não tem essa palavra, né? Legislar? Beleza, grava aí essa observação. Aí você vai lendo o artigo 22 e chega lá no parágrafo único. Ele fala, olha, é competência privativa, mas se eu não quiser legislar sobre isso, eu vou passar para você, Estado, sem problema nenhum. Mas eu vou passar para você através de uma delegação por lei complementar. Então, se a banca perguntar, Estado pode legislar de maneira privativa? Regra, não. Exceção, quando a União delegar por lei complementar.
Safo? Beleza. Então, olha lá. União, lei complementar delegando, lei complementar delegando. O município tem seu próprio artigo no artigo 30, inciso 1, competência privativa do município. Beleza. Desço para a competência comum, artigo 23. O artigo 23 ele fala: compete de forma comum à União, aos estados, ao DF e ao município. 2 pontos. Qual é a palavra que não entrou? Já estão pegando a parada. Conseguiu pegar? Beleza. Raciocina comigo aí. Não tem palavra legislar. E é uma competência que cabe a todos os entes organizacionais: União, Estados, DF e municípios. Não é isso? Coloquei lá, ó. 23, 23, 23, 23. Beleza. Desço mais um pouco, chego no artigo 24. O artigo 24 ele fala competência concorrente. Ele fala compete de forma concorrente. Que palavra que entra agora? Tá vendo aí? Ah, Jonathan, então uma sem legislar, uma sem legislar, outra. Não, não é isso aí. Quero que você grave, associe essa palavra à competência. A competência concorrente diz o seguinte: compete de forma concorrente legislar. União, Estados e DF. É isso? União, Estados e DF. É a primeira vez que você está vendo isso? Ah, não? Eu tô ouvindo demais, né? União, Estados e DF. No artigo 24. Compete de forma concorrente. Quem que não entrou nessa parada aí? Município. O município foi rechaçado. Se a banca perguntar para os senhores: o município tem competência concorrente? Regra, pelo artigo 24, não. Mas como você está aqui no aulão do futuro servidor, a gente vai passar um negócio para vocês, né? Houve uma mudança na Constituição em 2015 e incluiu um artigo chamado 219b, parágrafo 2º, que tem só uma matéria lá. Quando o assunto for Sistema Nacional de Tecnologia e Ciência. Somente nessa matéria, olha lá, somente nesta matéria, 219b, parágrafo 2º, somente nesta matéria, o município terá competência concorrente. E a sua competência concorrente vai estar descrita assim: legislarão de forma concorrente os estados, o DF e o município. Quando o assunto for Sistema Nacional de Tecnologia e Ciência, somente este assunto. Então, se vier na prova de vocês, CESP, suponhamos, município tem competência concorrente? Sim. Questão incompleta? Não é questão errada, CESP. É isso? Município tem competência concorrente para legislar sobre previdenciário? Errado. Município tem competência concorrente para legislar sobre Sistema Nacional de Tecnologia e Ciência? Sim. Conseguiu compreender? Estamos entendidos? Qual a observação que vocês fazem daqui? Nessa linha de raciocínio, quem que não se bica aqui? A união com o município. Uma outra observação. Grava aí. Já falei 3 observações só nesse pedaço, não é isso? Bacana. Aí eu passo e desço para o artigo 24 com seus parágrafos, que vai falar da competência suplementar. Que a gente vai falar logo mais os seus parágrafos do artigo 24. A competência suplementar: se a União é quem dita regras gerais, porra, se eu dou a regra do jogo, eu vou suplementar o que eu dou a regra do jogo? Não, quem vai suplementar é quem está usando a regra do jogo, né? Quem vai usar? Estados, DF e os municípios, que tem seu próprio artigo. Vai estar dizendo o seguinte: compete ao município suplementar as leis federais e estaduais. Safo? E os estados irão suplementar nas suas peculiaridades ou particularidades, pode ver essas 2 palavrinhas, as normas gerais. Eles podem suplementar as normas gerais. Beleza. E por fim eu chego na competência residual. É tudo que resta. Se você pegar o artigo 25, vai estar dizendo o seguinte: tudo que não for proibido pela Constituição e não for competência da União e não for competência do município, será competência de quem? Do Estado. E o DF tem funções estaduais e municipais, não é isso? Então, se estende ao DF. Estamos entendidos? Exemplo, se você ler lá no artigo 25, tem um objeto que somente o Estado pode tratar sobre isso. O objeto chamado gás canalizado é o que cai direto em prova. Não confunda gás canalizado com exploração de gás natural. Exploração de gás natural, competência privativa da União. Beleza? É a União que vai poder legislar sobre isso. Gás canalizado é competência do Estado.
Vocês sabiam que o Estado Amapá tem uma empresa de gás canalizado? A Gazap. Já falei isso pra vocês, né? Joga lá no portal Transparência, tá lá, Gazap, G-A-S-A-P, Gazap. Só tem um servidor, diretor-presidente, R$18.000. Fazendo o quê? Não sei, não tem gás canalizado. Mas por que tem? Porque é competência do Estado. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Vocês conseguiram entender? É competência do Estado. A União poderia legislar? Não. O município pode legislar? Não. É o Estado, pô. Então somente o Estado vai poder legislar. Ou eu faço, ou eu não faço. Não, não tá fazendo, eu vou. A União fala, se tu não tá fazendo, eu vou mexer. Vai, isso aqui é meu. Eu uso se eu quiser. Gás canalizado é do Estado. Beleza? Eu não falei pra vocês que tem dois entes organizacionais que não se bicam no artigo 24. Não é isso? No artigo 24 não, na competência concorrente. Quem é? União e municípios. Porque o texto constitucional quis assim. O texto constitucional só estabeleceu competências no artigo 24 e, de forma excepcional, com a mudança em 2015, competências ao município concorrente. Mas jamais município e União de forma concorrente. Até porque ia ficar redundante, não é verdade? Não vamos. O que eu quero colocar aos senhores é o seguinte: não existe supremacia de entes organizacionais, não existe hierarquia entre eles. Cada um manda no seu respectivo quadrado, nas suas condições, resguardadas as devidas proporções de território, de orçamento, de financeiro. Tem município realmente que é pequeno, tem 10, 15 mil habitantes. Proporcionalmente, falando de maneira orçamentária, nem em comparação com a União. Mas as competências do município são do município. A União jamais poderá adentrar lá. Por isso que não existe hierarquia, tá? Uma regra é o quê? Então, se vier na prova dos senhores, compete de forma concorrente legislar União, Estados, DF, municípios, essa questão vai estar o quê? Errada. Estamos entendidos? Compete de forma concorrente legislar sobre direito previdenciário, União, Estados e DF, certo? A gente vai ver que está certo. Compete de forma concorrente o Estado, o DF e o município legislar sobre direito penitenciário. Errado. O município só pode legislar de forma concorrente quando o assunto for o quê? Sistema Nacional de Tecnologia e Ciência. Estamos entendidos? Desculpa. Então, olha lá. O que caiu na prova do Tribunal de Justiça? Os parágrafos do artigo 24. Lembra que eu falei para os senhores que o movimento dos entes organizacionais é um movimento centrípeto, né? De fora para dentro. Por quê? Porque o artigo 24, parágrafo 1º, fala o seguinte: compete à União, ou é regra ou ordem para a União, ditar normas gerais. Somente a União ditará normas gerais. Ela que vai ditar a regra do jogo. Lei de licitações, lei geral das polícias civis, lei geral dos PMs e bombeiros, lei geral do caralho que for. É a União que vai dar lei geral. Safo? Não tem lei sobre isso. Calma. Não esquenta a periquita ainda. Vamos seguir a sequência. A União dita regras gerais. Mas o fato da União ditar regras gerais, ela não pode ferir as competências do Estado, correto? Então o Estado tem peculiaridades ou particularidades. Então, quando o Estado tiver peculiaridades ou particularidades, ele poderá o quê? Ele poderá suplementar a norma geral. Regra geral, a União vai ditar as normas. Normas gerais estão aqui. Essas normas gerais, algumas coisas não se aplicam diretamente ao meu estado porque eu tenho uma necessidade aqui. Eu tenho uma particularidade aqui. Porra, 70% do meu território é preservado. Eu não posso adotar essa política de maneira 100%. Então vamos fazer uma particularidade dessa norma aqui. Aí o cara faz o quê? Vai legislar de forma suplementar. Eu tenho um guarda-chuva, eu não posso fugir da cobertura desse guarda-chuva. Eu posso suplementar quando estiver aqui debaixo. Certo? Beleza. Vou para o parágrafo 3º. E se não houver normas gerais? Quem tem que ditar a regra do jogo, né, a União? Se não tiver, como é que eu vou suplementar? Eu, Estado. Tu suplementa o nada? Não, né? Se não tem, não tem regra, não é verdade? Não é verdade?
Então o Estado vai ficar sem legislar sobre determinada matéria? Não. O Estado passa a ter competência plena. Ele vai poder legislar de merda a bomba atômica. Porque não tem limites, não tem normas gerais que limite o Estado legislar sobre isso. O Estado só obedecerá um limite. Qual é o limite? O céu, né. Qual é o limite? Alguém falou. A Constituição. As normas criadas pelo Estado, na ausência de normas gerais, não obedecerão limites, exceto o limite do próprio texto constitucional. Estamos entendidos? Beleza. Mas a União chega para o Estado e fala o seguinte: cara, eu não legislei sobre essa matéria, tu tem competência total para fazer isso, liberdade em ação, pode fazer o que quiser. Né? Aí o Estado vai começar a legislar sobre isso. Aí o Estado legislou, passados alguns tempos, a União fala: mano, sabe aquela norma que tu criou lá? Vou legislar sobre isso. Aí o Estado: porra, tu vai me quebrar. Não, pô, relaxa. Eu vou criar normas gerais. O Estado tinha feito uma norma com 10 artigos. A União foi lá e fez com uma norma com 7. Quantos artigos ficaram de fora? 3. Eles serão revogados ou suspensos? Suspensos, pô. Foi aí que caiu na prova do tribunal, não foi? Vai no que concurso, mais de 80% de erro dessa prova, nessa questão. Porque a galera marcou revogar. Tava tudo bonitinho o texto, mas não era revogar, era suspender a eficácia das normas. O que diz o seguinte: a União vai ditar regras gerais. Não isso, o fato de ela ditar regras gerais não tira a competência do Estado em suplementar. E se não tiver normas gerais, o Estado passa a ter competência plena. Mas o Estado está ciente que essa competência só é plena porque não tem normas gerais. Porque quem tem que dar normas gerais, quem é? A União. Então, se a União, a superveniência, ou seja, vier depois ditando normas gerais, essas normas gerais suspenderão a eficácia da norma estadual naquilo que a norma estadual for contrária à norma geral. Suspensão é diferente de revogação. Tu quer ver um exemplo? Quando tu nasce, tu ganha qual documento? Certidão de nascimento, não é verdade? Você nasce para uma vida, né? Uma vida de oportunidades, né? No meio social, de poder brincar, de curtir, de viver, não é isso? E aí chega um determinado momento da tua vida que tu encontra uma pessoa, não encontra uma pessoa? Teoricamente tem que encontrar, né? Ou tu vai morrer só. Não, eu sou alone forever, né? Aí você encontra uma pessoa, aí você casa com essa pessoa. É o amor da minha vida, pô, eu vou viver para sempre com ela. No início é um amor, né? Aí você ganha um documento quando você vai ao cartório. Qual o documento? Certidão de aprisionamento. Não, né? Certidão de casamento, né? Quando você escravidão. Quando você casa, você ganha essa certidão de casamento. O que serve? E o que servirá? Ou o que vai valer a sua certidão de nascimento? Tal qual um papel higiênico. Serve mais pra nada. Nada. A tua certidão de nascimento serve mais pra nada depois que tu casa, como diz o ditado, né? De papel passado. Hã? Fica com a tua certidão de nascimento. Tu só vai recuperar tua certidão de nascimento se for anulado o teu casamento, mas pra anular tem que ter vício no casamento. Mas se for consensual, não tem vício, pô. Não é verdade? Por isso que você perde a certidão de nascimento, você ganha uma certidão nova. E quando que você acaba com os efeitos da certidão de nascimento? Quando morre, porque o padre fala até que a morte hoje separa. Então tu só ganha a tua liberdade quando tu morre, pô. Né? Aí tu ganha uma nova certidão, qual é a certidão? De óbito. Repara! Ah, ou se o outro morrer, né? Mas de toda forma, os dois vão receber liberdade, né? Então repara que a certidão de nascimento tá aqui, ela é revogada pela certidão de casamento, a certidão de casamento é revogada pela certidão de quê? De óbito. E como o sistema brasileiro não admite o chamado repristinação, o fato de a ausência de uma não volta o efeito da outra. Então, se já foi eliminada, perdeu-se os efeitos. Isso é revogação. A suspensão, não. O que a galera faz hoje em dia? Se junta, né? Bora morar junto, porra. Bora, tenho casa, tenho comida, roupa lavada. Bora fazer só um quê? Uma escritura pública de união estável. Bora lá ao cartório fazer uma escritura pública. Aí você vai lá, faz uma escritura pública, que vale como se fosse união total, comunhão total de bens. Né, professor? Direito civil, né? Comunhão total de bens. Então é melhor tu casar com separação total, paga um pouquinho mais caro, R$ 600, do que tu pagar R$ 30 pra lavrar uma escritura pública e partilhar todos os seus bens, né? Comunhão total. Bizu.
Então, quando você faz esse documento, a escritura pública de união estável, você suspende a eficácia de quê? De solteiro, nascimento, pô. Você união estável, pô. Esse é o teu documento civil. Aí passados-se 3 dias, caralho, passado 3 dias falando: "Não, você não é a pessoa da minha vida, foda-se, fiz merda". Aí você vai ao cartório com a pessoa e faz o quê? A anulação da escritura pública, não é isso? Quando você anula a escritura pública, aí tu recupera a tua certidão de nascimento. Repara que ela estava o quê? Suspensa os efeitos dela. É a mesma coisa aqui, pô. A norma geral, ela vai suspender aqueles 3 artigos que não estavam na norma geral. Mas se a norma geral, por algum motivo, for revogada, a norma estadual ainda permanece com os efeitos, não é isso? E aquilo que não estava com efeito volta a ter. Normal. Estamos entendidos? É suspensão e não revogação. Beleza. Agora, parceiro, antes de começar as questões, por isso que eu coloquei, prestem muita atenção, que isso aqui vai ajudar vocês em 80% da resolução da prova. E os 20%? Deus. E tu? Não, tu não vai. Se depender de ti, né? Tu não vai. Vai ser 80% isso aqui, os 20% Deus para quem tem fé. E quem não tem fé, se fudeu, né? Vai perder 20%. Né? Oi? Né? Olha lá. Observação 1. Apenas a União quem dita normas gerais. Já falei umas 10.000 vezes isso, né? Somente a União vai ditar normas gerais. Aí eu falei o seguinte: vocês prestaram atenção que não tem uma palavra na competência exclusiva e não tem uma palavra na competência comum. Qual é a palavra? Competência exclusiva e competência comum são competências procedimentais, são competências administrativas. Elaborar, fazer, fiscalizar, proceder, conceder, estruturar. Jamais, olha lá, jamais, e eu digo com toda a convicção, posso mudar o meu nome aqui se vocês me trouxerem uma questão que está escrito exclusivo e comum, escrito compete de forma comum legislar e essa resposta estiver certa. Não existe, como diz o padre Quevedo, né? Não é que exista. Não existe competência exclusiva e competência comum a palavra legislar, editar leis e leis. Se tiver no mesmo texto da questão, essa questão vai estar o quê? Errada. E o que diferencia a exclusiva da comum é que uma é da União e a outra é de todos. Por exemplo, proteger o meio ambiente. Eu tenho lei aí? Compete de forma comum à União, os estados, DF e município proteger o meio ambiente. Repara que é uma ação administrativa. É competência de todos. Então repara que um somente é da União e outro é competência de todos. Autorizar a exploração mineral, somente a União. Consigo compreender? Estamos entendidos? Bacana. Eu estou perguntando porque na hora da prova, na hora da questão, né? 3. Competência privativa. Regra: somente a União tem competência privativa. Regra: somente a União tem competência privativa. Os estados terão competência privativa se a União delegar. E não é uma simples delegação. É por lei complementar, né, professor? Por lei complementar. E aí será apenas quem? Aos estados. As bancas vão trazer os municípios junto com os estados. Competência privativa pode ser delegada por lei complementar aos estados e municípios. A questão vai estar o quê? Errada. É somente aos estados. Os municípios têm sua competência colocada no próprio texto constitucional, artigo 30, inciso 2. O artigo 30, inciso 1. Tranquilo? Beleza. Quarta observação. A União jamais vai legislar de forma concorrente com quem? Com o município. Jamais, na competência concorrente, a União vai legislar com o município. Beleza? 5. O município pode legislar de forma concorrente, de forma excepcional, quando a matéria se tratar de Sistema Nacional de Tecnologia e Ciência. Mas só vai legislar com quem? Estados e DF. Porque eu já disse que não vai legislar com quem? Com a União. Beleza. 6. Tudo o que não for a competência residual, né? Tudo que não for do município, da União, e não for vedado pelo texto constitucional, será competência de quem? Do Estado. Competência residual, só quem tem é o Estado. E por fim, 6. Na verdade era o 7 aqui, né?
O Estado possui apenas 2 formas de legislar, de forma plena e privativa. Quais são as 2 formas? Se vocês prestarem atenção, vocês acertarão. Quem é meu aluno já sabe. O Estado pode legislar de 2 formas. Já estou dando metade da resposta. E qual é a outra? Quê? Exatamente. O Estado vai poder, por isso que eu coloquei aqui, ó, respondam aí. O Estado pode legislar de forma plena quando não houver normas gerais, artigo 24, parágrafo 3º, ou quando, no artigo 22, parágrafo único, o quê? Cadê? Quando houver o quê? Lei complementar, delegando. São as únicas 2 formas do Estado legislar de forma plena. Quando não houver normas gerais, ou quando a União delegar por lei complementar o Estado. Tranquilo aí? Estamos entendidos? Bora ver então. Ah, tem um mnemônicozinho, né? Mnemônico. Não tem como colocar todos os itens, todos os incisos, né? Por exemplo, o artigo 22 são 33 incisos. Humanamente gravar, isso é impossível, né? Pode até gravar, né? Mas o cara já não é mais humano, né? Mas igual o cara da Polícia Federal, que acertou 118 das 120. Foi humilde, não vou errar uma aqui, né? Só pra dizer que não. Vou deixar 2 em branco, né? Olha, competência privativa, capacete de PM. O velho mnemônico capacete de PM, né? Competência civil. Competência privativa compete a quem isso aqui? A União. Pode ser delegado isso? Por lei complementar aos estados. Então, essa competência civil, agrário, penal, aeroespacial, comercial, eleitoral. Aí esse T aqui, ó, trabalho e trânsito. D, desapropriação. P, processual. M, marítimo. Como eu falei para os senhores, não estão todos, são os que mais caem. Mas caindo um desse, você já vai conseguir acertar a questão. Se eu conseguir aprender isso, vocês também conseguirão aprender, correto? E o outro que mais cai, competência concorrente. E esse aqui a gente foi criando, né? Foi lendo, foi criando. E aí você vai anotar assim, ó, pô, junta teu PF, PP3. Junta teu PF, PP3. O que significa isso? P, previdenciário, O, orçamentário, junta comercial. Não é direito comercial, é junta comercial, registro das empresas, etc e tal. T, tributário, E, econômico, U, urbanístico, o P, penitenciário, o F, financeiro, o P, processual. Porra, Jonathan, mas tu colocou aqui o processual também aqui, ó. Só que aqui é a forma processual. E aqui são procedimentos em matéria processual. Procedimentos em matéria processual. Tem que vir essa palavra. Se não vier essa palavra, ou se não vier, não, se não vir essa palavra, a resposta correta é competência privativa. Se vier processual em matérias de em procedimentos em matéria processual, a competência é concorrente, tá? E o P3 são 3 proteções: proteção da criança, do idoso e do patrimônio. Safo? Todos estão com material, não é isso? Beleza. Então bora para a questão. Bora ver se vocês estão cientes mesmo. Primeira questão, FCC, que vocês vão fazer aí, ó. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, lei municipal que dispunha sobre mecanismos de proteção à criança e ao adolescente no âmbito local será o quê? Lei municipal pode legislar sobre proteção da criança? É competência de quem? Concorrente, não é isso? Então tu tá dizendo para mim que o município não pode legislar sobre proteção da criança. Você é diretora de uma escola municipal. Tô enfiando o cacete no moleque lá. É jurisdição municipal, correto? Aí você fala assim, não vou fazer nada. Por que não? Porque não é competência minha, é do Estado. É do Estado com a União e do DF, porque é competência concorrente. Então quer dizer que o município não pode? Ah, agora eu tô falando dessa forma, né, Jonathan? Pode, porra. Pode. O que que diz o artigo 30, inciso 2? Lê pra mim aí. O que que diz o artigo 30, inciso 2? Quê? Pronto. Se a competência concorrente, se a competência concorrente desses caras aqui, ó, União, Estados e DF, se tiver uma norma, o município pode suplementar? Pode, pô. Então ele só pode suplementar se não ferir o quê? Norma federal e nem a estadual. Bora ver a resposta? Olha, ó. Constitucional, desde que não afronte a legislação federal e estadual. Questão dessa aí, mamão com açúcar. Tranquilo aí, meus amigos? Há alguma dúvida aqui, gente? Analisem, pensa assim, o seguinte, tá, gente? Usem um feeling também de vocês. A gente fala que é a lógica jurídica, pô.
Concurseiro também tem que ter lógica jurídica. Porra, o Jonathan falou isso, mas não falou de proteção pra criança no município. Porra, mas então quer dizer que a criança no município vai ficar desprotegida, pô? Não, pô. É responsabilidade de todos, pô. Mas o município pode legislar então? Pô, se não tem privativa, não. Se o estado tá legislando, a União tá legislando, não é competência privativa do município. Ah, o município pode legislar de forma suplementar, sem afrontar a norma federal e nem a norma estadual. É a lógica jurídica, pô. Ai, hã? É isso aí, pô, né. Assim que você vai acordar sábado, 11 horas da tarde, né, música boa, né, 11 horas da tarde, você vai estar com o seu salário na conta, né, porque vocês foram aprovados, correto? Aí você vai: "Ah, né, tão bom acordar esse horário, né". Trabalhem vocês aí que eu não trabalho mais, né. Próxima questão diz o seguinte, tá pequeno, mas a gente vai lá. Considere, item 1, direito civil, processual, tributário e financeiro. 2, proteção à infância e à juventude. 3, sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. 4, organização de sistema nacional de emprego e sob custo de serviços forenses. 5, desapropriação. Compete privativamente à União legislar. Apenas os itens competência privativa, capacete de PM. Pergunta aos senhores, item 1, direito civil é competência privativa? Direito processual é competência privativa? Direito tributário é competência privativa? Isso quer dizer que é só a União que pode gerar tributo. O Estado não cobra tributo, o município não cobra tributo, é certo? Já está errado o item 1. Já elimino quantas questões? De letra A e letra D. Só fico com 3 alternativas. De 20% de erro, já reduzi para 33% de erro, pô. Correto? Já tenho 60%, uma possibilidade muito grande de acerto, correto? 70% praticamente de acerto. Vamos lá. 2, proteção à infância e à juventude. Competência privativa, concorrente, exclusiva, o quê? Concorrente. Ele quer o quê? Competência privativa. Então, item 1 e item 2 estão errados. Elimino a letra A, letra D e letra E. Opa, já reduzi para 50% só de erro. Só letra B e letra C. Item 3 fala: sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. Porra, o Jonathan não falou isso no mnemônico. Não tem problema, pô. Pula. Não te afudega, né, como disse, né. Não esquenta. Pula, vamos lá. Para o 4. Organização de Sistema Nacional de Emprego e sob custos dos serviços forenses. Pô, o Jonathan também não falou, pô. Não falou. Não tem problema, pula, pô. Desapropriação, eu falei? É competência privativa? Aí tu vai pra cá. Mas ele incluiu o 4, né, o 4 que faz a diferença aqui. Então não preciso saber o 3. Ou preciso saber? Porque eu sei que o 3 tá certo, pô. Porque tá nas 2 respostas. Aí eu falo: "Ah, é verdade, pô, quem tem poupança popular é a Caixa é a empresa pública da União". Ah, agora faz sentido. Olha a lógica jurídica. Consigo compreender? Então o 3 eu sei que tá certo. Então, como eu falei com os senhores, Sistema Nacional, obviamente, União. Se a competência é privativa da União, esse item tá correto, correto? Não é isso? Só que neste mesmo item tem o quê? Serviços forenses. Serviços forenses são serviços que o próprio tribunal expede. São, né, custas, processuais, são chamados, taxas e emolumentos. Isso são colocados todo fim de ano, tá. Então cada tribunal tem a sua competência para estipular essas taxas e emolumentos. Tem a competência nacional, a norma geral, e o estado e o DF não podem fugir essas normas gerais. Então isso aqui seria competência concorrente. Então só resta dizer que é o gabarito item 3 e item 5, ou seja, letra C de casa, concursado, consignado, contra-cheque, corno, carro, Civic, conta que vocês terão bastante agora, né, concurseiro, né. Beleza? Última questão, essa questão aqui eu trouxe, porque eu achei essa questão maravilhosa, cara. A questão aqui é muito linda essa questão. E é banca FCC, pô, FCC. Parceiro, vocês vão entender o seguinte, na repartição de competências, muito provavelmente vocês vão encontrar uma questão, que é moda agora falar, da linguagem neutra. Não estou criticando e nem elogiando. Juridicamente, a linguagem neutra não existe. Por que não existe? Lei de diretrizes básicas. Quem é que define a lei de diretrizes básicas?
É a União que vai dar normas gerais, são normas gerais. Pergunto aos senhores, na Lei de Diretrizes Básicas, tem linguagem neutra? Não. Pergunto aos senhores, Estado pode legislar sobre isso? Não, só responde. Quando tu responder teu primeiro PAD, tu vai entender. O que é um PAD? Vão te chamar, vão perguntar: "Por que você fez isso?". Só tem que responder o que ele perguntou. Nada mais. Ah, pode responder a menos, mas não a mais, não é não? Na corregedoria? "Por que você deu um tiro?". "Porque apertaram o gatilho". É isso. Ou o cara morreu. Eu não sou médico. Consigo compreender? Não é não? O professor da corregedoria sabe. Então quando eu perguntei para os senhores, se é competência da União, o Estado pode legislar? Pronto, é essa a resposta. Se é competência da União, o Estado pode legislar de alguma forma? Aí pode. De que forma? Lei complementar delegando. A questão, se ela trouxer lei complementar delegando, o Estado pode. Linguagem neutra é competência privativa da União. O Estado pode legislar sobre linguagem neutra? Não. O município pode legislar sobre linguagem neutra? Não. Então, parceiro, tira isso da tua cabeça quando você lê uma reportagem, assiste uma reportagem, dizendo o seguinte: o Estado autorizou, determinado Estado X autorizou a linguagem neutra. Chegando no STF, o STF declarou inconstitucional a lei. Ah, o STF tem visão conservadora. Não, pô. É apenas jurídica. Autorizando ou não autorizando linguagem neutra, quem tem que fazer isso é a União, não é o Estado. Ah, o município editou uma lei vedando a linguagem neutra. Chegando no STF, o STF declarou inconstitucional. Ah, ué, o constitucional é liberal. Quer que todo mundo vire fresco agora. Não é assim que o pessoal fala? É desconhecimento jurídico, pô. Não é competência do município nem competência do Estado. É competência da União. Se não tiver norma, quem for editar que não for a União é inconstitucional, porque invadiu competências constitucionais, pô. Consigo compreender? Beleza. Então, muito provavelmente vem uma questão sobre linguagem neutra para vocês. Vamos lá. A questão diz o seguinte: determinado Estado da Federação instituiu, olha lá, determinado Estado instituiu por meio de lei política pública denominada Escola Livre, alicerçada, entre outras, nas seguintes bases. Item 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 2. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação do aprendizado. 3. Direito dos pais a que seus filhos menores recebam educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica. Questão maravilhosa, né? Mexe com muita gente. O cara que lê, doutrinação, tá ok, né? Aí viu o outro, companheiro, não, né? Aí começa a treta dos dois, né? Se pudesse jogar uma bomba no meio dos dois, exploda, né? Eu quero só passar no concurso. Ninguém mexe no meu açaí, por favor, né? Vocês podem se matar, não mexendo no meu açaí, não é assim? O cara mandou mensagem pra mim: "Ei, professor, tu acha que os Estados Unidos vai invadir o Brasil?" Eu falei: "Porra, mano, eu lá quero saber se os Estados Unidos vai, quero saber se meu salário vai cair no fim do mês. Essa é a minha preocupação, né? É só isso. Se eles vão, não sei. Se invadir pra manter meu salário, meu irmão, pode invadir, então. Ah, né? Mudar, receber em dólar, né? Pô, né? Dispõe ainda serem vedados em sala de aula, no âmbito do ensino regular do Estado, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como qualquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração escolar que impunham ou induzam os alunos opiniões político-partidárias, religiosas e filosóficas. Égua da questão linda. A questão vai fazer você raciocinar. Questão de que cargo é esse aqui, ó? Cadê? Auditor municipal, pô. Auditor municipal, né? O que o auditor municipal faz? Só ouvir os outros? Não, né? É auditoria, pô, né? Não é ouvidor, não. É auditor municipal. Beleza. Nós temos aí muitos conceitos nessa questão. Primeiro item: o Estado está legislando sobre determinada matéria. Que matéria? Item 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa. E aí, meus amigos? O Estado pode legislar sobre isso? O Estado pode legislar sobre reconhecimento da vulnerabilidade do educando como a parte mais fraca da relação do aprendizado?
Pode ou não pode? Não, né? O Estado pode legislar sobre o direito dos pais a que seus filhos menores recebam educação moral livre de doutrinação política, religiosa e ideológica? O pai quer proteger seu filho. Os 3 itens são proteção da criança, não é isso? É ou não é? O Estado pode legislar sobre isso? Ah, agora tu falou proteção, pode, né? Mas presta atenção. Repara que o Estado, se o Estado está legislando sobre isso, é porque não tem norma, ou deveria ter norma, ou tem norma, mas não tem versando sobre isso. Pergunto aos senhores, nós temos lei de diretrizes básicas? LDB, exatamente. Se na LDB não tem neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, nada o Estado, nada o município poderá fazer. Porque a competência é de quem? Da União. Se na LDB tem escrito uma variedade de coisas, mas não tem o reconhecimento que o educando é a parte mais vulnerável da relação no ensino, o Estado pode legislar sobre isso? Não. Sim? Eu vi um sim. Desamém, coloca aí, desamém, né? Eu não vou falar mais amém, vou falar desamém. Se não tem na LDB, nada o Estado pode fazer e nada o município pode fazer. Correto? Item 3. Direito de que os pais recebam educação. Eles tenham ciência que o filho vai para a escola e não vai ser alienado politicamente e filosoficamente. Pode isso? Hum. Só tem que cobrar a educação do teu filho. Dentro do campeonato, a educação vem em casa, né? Tem que cobrar o ensino do teu filho. Então, nada o Estado pode fazer, e muito menos o município. Pergunto, essa norma estadual que está ali, ela é constitucional? Não. Porque ela invadiu a competência de quem? Da União. Então, ela insere-se na competência concorrente do Estado e legislar sobre educação? Não. Insere-se na competência concorrente do Estado para legislar sobre educação? Também não. Mas aqui, dona, uma coisa muda entre as duas, né? Mas já dá para marcar errado as duas, correto? Letra D. Invade a competência privativa da União. Invade? Para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional? Sim. Mas não fere a liberdade de ensinar o pluralismo político de ideias. Certo ou errado? Como é que vocês sabem disso? Que eu só sei que é errado. O importante é isso, né? A gente já vai explicar. Tá errado. Letra E. Insere-se na competência concorrente do Estado? Errado. Então ficaria com a letra A ou com a letra D. Mas vocês já disseram que a letra D está errada pelo fato de não ferir a liberdade de ensinar. Porque eu tenho duas situações. Eu tenho os itens que essa lei trabalha, não é isso? E aí ela dispõe ainda serem vedadas em sala de aula, no âmbito do ensino regular do Estado, a prática de doutrinação política e ideológica. O Estado pode vedar isso? Por que não pode vedar? Porque está na lei, na LDB? Não. Artigo 206, inciso 2, chamada liberdade de cátedra. O professor tem liberdade de falar de merda bomba atômica se for cientificamente comprovado. Ah, o professor esquerdista, se ele está falando assuntos politicamente de esquerda que forem fundamentados cientificamente, ele está com imunidade material. Liberdade de cátedra. Assim como o professor de direita não só fala conservador. Então não tem como tu exigir do professor, em sala de aula, a inclinação dele, a neutralidade dele, na verdade. Ele vai tendenciar para algum lugar e você tem que respeitar, porque o próprio texto constitucional estabeleceu a liberdade de cátedra. Não tem como o Estado vedar, não, mandou. Nós estamos vivendo num governo conservador. Tu vai ter que falar tudo de maneira conservadora. Homem com homem, Brasil. Filho tem que apanhar do pai, mulher tem que estar na cozinha fazendo comida no fogão. Olha, né? Menina concurseira não existe, só tem que ter homem concursado, né? Porque a mulher tem que estar trabalhando em casa. Confia, né? Oportunidade é para todos. Meu corpo na lei, assim? O lugar delas em todos os lugares, não é assim? Não tem como tu exigir isso. O Estado não pode exigir isso. Fere uma norma material constitucional. Então, olha lá. Essa questão é linda, né? Então, essa parte aqui do Estado vedar no ensino regular que o professor não tenha doutrinação política ou ideológica,
fere o artigo 206, inciso 2 da Constituição, a liberdade de cátedra. Então, eu só posso dizer que a resposta é o quê? Invade a competência privativa da União e fere a liberdade de ensinar o pluralismo de ideias. Olha como uma questão bacana, né? Você acertaria essa questão? Não, né? É. Eu? Tu ia marcar qual? Qual? Letra A. É? Caramba, cadê? Não coloquei a resposta aqui. Letra A de amor, de aprovado, de abençoado. Amém? A de amém. E A de amaldiçoado, aqueles que não estudarem. Correto? É. Deus me defenda, né? Obrigado, meus amigos. Vamos para o sorteio aqui.